Boa noite a todos. Meu nome é Letícia, acredito que grande parte aqui de vocês não me conhece. Eu estava um pouquinho afastada de licença maternidade. Eu acho que eu até desaprendi a fazer isso um pouco, né? Mas a disposição do meu coração é vista pelo Senhor, então hoje eu estou aqui. Enquanto nós rezávamos, eu senti muito forte no meu coração de que eu estou aqui para uma pessoa que, assim como eu, se sente um pouco perdida e deseja retomar o caminho. Hoje eu me sinto aqui muito perdida, porque faz tempo que eu não faço isso, faz tempo que eu não prego, faz tempo que eu não faço momento, faz tempo que eu não pego no microfone. Às vezes eu estou até um pouco deslocada. Então, o Senhor colocou no meu coração de que esse sentimento hoje é o sentimento de uma pessoa que está aqui e que deseja, assim como eu, retomar o caminho. Então, essa noite, o Senhor me colocou aqui para dizer para você que o Senhor olha pelo seu coração e vê a disposição do seu coração. Pode ser que você esteja aqui também um pouco deslocada, mas você sabe que é para você e o Senhor tem visto a sua disposição de estar aqui nessa noite, amém? Então, eu estava me apresentando, né? Eu sou a Letícia. Ultimamente eu saí um pouco, né? Eu sou membro aqui da comunidade Coração do Amado e há há muitos anos, né? Desde o nosso grupo de oração. E depois, né? Há 6 meses atrás, Deus... Alô? Oi. Deus me deu a graça pela maternidade de ser mãe do Bento. Eu não sei onde ele está, porque eu falei para o Jefferson, se ele começar a chorar, você some com ele, para que eu não ouça o choro do Bento. Então ele deve ter sumido com ele mesmo, se ele não começou a chorar. Eu sou enfermeira, faço parte dessa comunidade, sou da equipe de intercessão. E hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre os dons carismáticos, né? Na semana retrasada, porque semana passada nós não tivemos encontro, né? Na semana retrasada o Roger falou um pouquinho sobre os dons de santificação, né? Que são para nossa santificação pessoal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os dons carismáticos, né? Que são para a edificação de toda a igreja. Primeiramente, eu gostaria de falar, né? Que ele até comentou um pouquinho naquele encontro que o Espírito Santo não é muito conhecido, né? Eu não sei se a maioria... Vocês estavam na pregação do Roger da semana retrasada? Ele até comentou, né, de que no creio a gente fala creio em Deus Pai e tem vários atributos, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em seu único Filho, e depois creio no Espírito Santo só. Então, nós não temos muito conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele se relaciona conosco, mas pela nossa ignorância, mesmo pela falta de conhecimento, nós não sabemos nos relacionar com ele. E o Espírito Santo, ele é a porta de entrada para que a gente se una ao Filho e assim consiga se sentir amado por Deus Pai. Então, nós queremos aqui hoje, nessa noite, para que a gente possa conhecer a pessoa do Espírito Santo, não a nível só de conhecimento intelectual, porque o conhecimento ele apenas nos incha, mas a fim de que conhecê-lo nós podemos amar, porque nós só amamos aquilo que conhecemos e nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Então, nós queremos cada vez mais conhecer essa pessoa, nos relacionarmos com ela, para que a gente consiga amar e nos sentir amados, amém? Então, eu vim falar aqui com vocês sobre um pouquinho sobre esses dons carismáticos, por quê? Porque a comunidade Coração do Amado, da qual eu faço parte, né, ela tem como um aspecto do nosso carisma, um aspecto carismático. Não tem nada a ver com RCC. Claro que a RCC também, né, difunde esses dons carismáticos, mas nós não precisamos ser ligados a ela para ter esse aspecto carismático também.
Porém, assim como nós temos aspecto formativo, nós também temos o aspecto carismático como ponto forte do nosso carisma. Por quê? Nós acreditamos que o Pentecostes, ele não é somente um evento histórico, mas sim uma realidade atual que nós podemos, ainda hoje, assim como naquele dia, poder renovar esse acontecimento na nossa vida. Então, o Pentecoste, por exemplo, onde eles falavam, todos falavam, oravam em línguas, assim também a gente pode, nessa noite, por exemplo, fazer com que esse acontecimento ele se torne realidade na nossa vida. Então, a comunidade Coração do Amado é carismática e por isso que nós sentimos a necessidade de estar dentro de um encontro de oração, porque é através do encontro de oração que nós, em comunidade, conseguimos colocar em prática esses dons. Porque os dons de santificação, como o Roger disse, é para benefício pessoal. Porém, os dons carismáticos, eles são para benefício, para o bem comum, para o bem da igreja. E nós não podemos fazer isso sozinhos. Então, somente aqui, em comunidade, que nós conseguimos colocar em prática esses dons. Amém? E é isso que nós queremos fazer nesses próximos encontros. Eu convido você a abrir a sua palavra em... Deixa eu só achar aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. A Bíblia Ave Maria é da letra maior, então pode ser que não seja na mesma página de vocês, porque estou um pouquinho cega. Então, é na página 1980 na minha Bíblia, tá? Que é da letra maior. Deixa eu ver lá. Achou? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. Amém? Então vamos lá. Essa palavra ela é muito conhecida, Muitos de vocês já devem ter ouvido também. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Até aqui, palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a palavra é muito clara, Diz que há diversidade de dons, e cada um recebe esses dons conforme lhe apraz,
Então, quando a gente fala de dons carismáticos, nós temos 2 meios para que nós possamos aderir a esses dons. O primeiro meio é o meio ordinário e o segundo meio é o meio extraordinário. Então eu vou começar falando do meio extraordinário. O meio extraordinário é que o Espírito Santo, ele não é de ninguém, ele é de todos. E todos são capazes de profetizar, de curar pelo mesmo Espírito. Então, o meio extraordinário é obra do Espírito Santo em nós, que nós não conseguimos explicar. Já pelos meios ordinários, é a forma mais comum de que todos nós nos aproximemos do Espírito Santo. São por 3 outros meios, né? Subtítulos, eu diria, que é pela predisposição, pela capacitação e meio genético. Pela predisposição é aquela pessoa que ela tem um pezinho ali no retetê, só que ela também se capacita para isso. Ela, pelos seus talentos ali, ela vai se aperfeiçoando. A maneira como a gente se capacita, né, que é o segundo subtítulo que eu coloco, a capacitação, é aquela pessoa que ela não sabe nada sobre o Espírito Santo, mas ela tem interesse. E a partir desse interesse que ela tem em conhecer o Espírito Santo, é que ele começa a operar nela, a partir dessa capacitação, dessa disposição interior. E o último, né, dos subtítulos é o meio genético, aquela pessoa que ela é mística desde criança. Você já começa a perceber coisas diferentes nela, pessoa que foi escolhida por Deus para aquilo, e assim, desde criança, desde sempre, com certeza vocês já devem ter visto uma pessoa dessa, né? Que ela tem pensamentos, né, muito espirituais, então são pessoas aí já que são escolhidas desde o ventre, né? Então, essas 2 maneiras, tanto ordinárias quanto extraordinárias, da gente conhecer o Espírito Santo. Mas as duas maneiras que eu acabei de citar para vocês, nenhuma delas eu falei que é por merecimento, mas sim por graça de Deus. É claro que existem algumas pessoas que elas merecem mais do que as outras, porque elas buscam mais. Mas isso não quer dizer que é só por causa disso, né, que elas serão um instrumento do Espírito Santo na vida das outras pessoas, amém? E eu gostaria de falar também para vocês um pouquinho, além dos dons, sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. Na pregação do Roger, ele disse que uma das verdades sobre a manifestação do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E com uma pessoa a gente faz o quê? Se relaciona. Então, é pelo relacionamento, pelos encontros frequentes que a gente começa a ter intimidade com aquela pessoa, e quanto mais a gente se torna íntimo, mais a gente conhece, tem o desejo de conhecê-la, o desejo de amá-la cada vez mais, e nós, ao longo do tempo, nós nos assemelhamos a ela. Então, saber que o Espírito Santo ele é uma pessoa já é meio caminho andado para que você possa abrir o seu coração para receber esses dons. Por quê? Porque uma pessoa, a única coisa que você precisa para realmente chegar até ela é o desejo de se relacionar, o desejo de se mostrar para ela. É assim que a gente faz quando a gente quer conhecer alguém, não é? Um amigo, um namorado, um formador, um professor, a gente chega perto dele, né? A gente tenta ser interessante para ele, falar coisas que ele também gosta de escutar. Então é assim que a gente se relaciona com o Espírito Santo também. E o Espírito Santo é essa porta de entrada, como eu falei. Por quê? A igreja, ela
dá alguns atributos para as pessoas, para as 3 pessoas da Santíssima Trindade. A Deus, ela atribui a característica de ser o Criador. Ao Filho, o Redentor. E ao Espírito Santo, o Santificador. Então é o Espírito Santo, essa vida no Espírito Santo é o que nos santifica. E o que é nos santificar? É nos assemelhar àquele que é santo, ou seja, ao Cristo. Então é através do Espírito Santo que nós podemos ser iguais a Cristo. Então é pelo Espírito Santo que nós vamos nos santificar cada vez mais. E a vida no Espírito Santo, ela é um dom que é chamado a crescer. Então a cada vez mais de que você se relaciona com essa pessoa, você vai criando intimidade com ela. Então ela é um dom destinado a crescer. Hoje eu não conheço nada, amanhã eu conheço um pouquinho, eu vou chegando mais perto, e assim você vai criando essa intimidade com essa pessoa, que é o Espírito Santo, e vai crescendo também em características que te façam ser uma pessoa, um instrumento dele, que é o que a gente vai falar também hoje aqui. Amém? Lá no Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 720, fala um pouquinho, eu até trouxe aqui para vocês o catecismo, eu vou ler, é bem breve. Diz assim, finalmente, com João Batista, o Espírito Santo inaugura, prefigurando o que realizará com e em Cristo. Restituirá ao homem a semelhança divina. O batismo de João era para o arrependimento. O batismo da água e no Espírito será um novo nascimento. Essa palavra, ela quer dizer que é um novo nascimento, mas o Espírito Santo, ele não anula a nossa identidade. Então, você é uma nova pessoa em Cristo, mas Deus utiliza das suas predisposições e dos seus talentos para também falar com os outros. Você sabia disso? Eu sou enfermeira, Deus utiliza do meu dom de curar fisicamente, né? Do meu cuidado físico, para que eu também, né, cure espiritualmente. Então, por isso que ele me chamou para ser intercessora dentro do Missão. Eu nunca soube fazer outra coisa na época do Missão Intimidade, né, que era o nosso grupo de oração, ao qual eu fazia parte, se não fosse intercessora. Por quê? Porque eu tinha essa predisposição do cuidado, assim como você. O seu dom, o seu talento, eu não sei qual é, se é falar com pessoas, se é se colocar as caras nas redes sociais, se é fazer com que você consiga trazer pessoas, se é com que você consiga vender as coisas. Eu sou péssima para vender coisa, vender rifa, eu não sei nem vender rifa, eu compro todos os números, porque eu não sei vender. Mas não é a minha predisposição. O Senhor utiliza da sua predisposição para que você consiga chegar até as pessoas a partir dos seus dons e dos seus talentos. Então, ele nunca, em hipótese alguma, ele vai anular a sua identidade, ao qual aquilo que você tem de mais fácil de exercer dentro do seu coração. Amém? Ele não quer um novo nascimento de uma pessoa totalmente diferente daquilo que você é. Então, esse parágrafo, né, do Catecismo da Igreja Católica sobre a individualidade é algo que mostra que o Espírito Santo, ele não seleciona mais as pessoas como o Antigo Testamento. O problema de hoje é, nós vivemos o Novo Testamento, porém, a gente se comporta como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele pairava pelas pessoas, né, apenas para os selecionados, a maioria reis, sacerdotes. Ele somente pairava,
ele passava, né? E a gente vive isso achando que o Espírito Santo continua sendo para os selecionados. Mas aí Jesus vem, Jesus é o Novo Testamento que mostra de que o Espírito Santo, primeiramente, entrou dentro de uma pessoa, né? Veio por meio de uma pessoa, que é o Filho Jesus, e ele foi o primeiro que foi a habitação, então não precisava mais, né? Como no Antigo Testamento, a procurar uma habitação. Jesus era a própria habitação. E a partir de então, nós também podemos ser a habitação do Espírito. Mas a gente não acredita nisso. A gente acha que o Espírito Santo é somente para os selecionados. Mas não. O Espírito Santo não é por merecimento, é por graça. Não importa se é a sua primeira vez, não importa se é a 5ª vez ou se é a 1000ª vez. O Espírito Santo, ele age como ele quer, em quem ele quer, quando ele quer, e a gente não consegue discernir, decifrar o agir do Espírito, porque ele conhece os nossos corações, ele sabe as nossas necessidades, então ele sabe o melhor meio de agir em cada um, e é a partir da nossa vida que a gente pode utilizar isso também na vida das outras pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho, né, entrando agora na segunda parte sobre os dons carismáticos, né? O Roger falou um pouquinho sobre, vou explicar, né, sobre a diferença desses dons. Existem os dons infusos. Pode continuar com o toquinho aí, que estava gostoso. Obrigada, viu? O Roger comentou um pouquinho sobre os dons. Existem os dons infusos e os dons efusos, certo? Até aí, tudo bem? Os dons infusos, eles são chamados também de dons de santificação, como eu disse. Então, eles são dons que são recebidos pelo batismo. Então, assim que nós somos batizados, por graça de Deus, nós já recebemos esses dons, que são os 7 dons do Espírito Santo. Eles são chamados de dons de santificação, que é o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom da prudência, o dom da ciência, o dom da fortaleza, o dom do temor de Deus e o dom da piedade. Todos nós, batizados, recebemos esses dons. Porém, existem pessoas, vocês já devem ter percebido, algumas pessoas que são mais atribuídas, rechonchudas no Espírito do que outras, certo? Por quê? Porque esses dons infusos, apesar de todos nós termos recebido, ele vai se aperfeiçoando conforme o hábito das virtudes. Então, quanto mais virtuosa eu sou, mais esses dons eu consigo colocar em prática de maneira que eu consiga discernir e consiga transmitir melhor esses dons que já habitam em mim. Então, todos nós batizados temos o dom da sabedoria, temos o dom da inteligência, que é o entendimento, temos o dom da prudência, mas uma pessoa que ela busca as virtudes, ela consegue ser muito mais prudente do que a que não busca, apesar de todos termos recebido esses mesmos dons. Então essa é a grande diferença dos dons de santificação que eu gostaria que vocês entendessem. Todos nós batizados recebemos, mas alguns que conseguem praticar as virtudes, conseguem aperfeiçoar melhor esses dons. Então é preciso colocar gasolina no automóvel. Amém? Já os dons carismáticos, que são os dons efusos, que é esse que eu vim falar um pouquinho com vocês hoje, estes dons, eles são dons que são usados para o bem comum. Então, uma pessoa que tem os dons de santificação, ela consegue também utilizar os dons carismáticos para
para o bem da igreja e para o bem do outro. Então é por isso que nós nos reunimos. É o dom de línguas, é dividido em dom de línguas, de poder e de cura. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles. Então, quando nós nos reunimos em comunidade e nos abrimos ao operar do Espírito Santo, o Senhor consegue, através de nós, primeiro em nós e depois através de nós. É isso que eu sempre gosto de colocar nas minhas orações, quando eu vou começar qualquer momento, qualquer missão, eu sempre digo para o Senhor, primeiro em mim e depois através de mim. Então é a partir desses dons carismáticos que nós conseguimos ser alguém útil na vida do outro, por isso que nós estamos aqui. Porque não tem porquê nós nos reunirmos, eu sair da minha casa 7h30 da noite, numa terça-feira, e vocês fazerem o mesmo, se for para a gente fazer o que a gente poderia fazer em casa. Mas então nós estamos aqui para quê? Para exercer esses dons e sermos úteis primeiro na nossa vida, buscar a santificação, buscar o aperfeiçoamento dos dons que recebemos no batismo e aí sim buscarmos ser pessoas úteis na vida do nosso irmão, de que pela nossa boca saia palavras de bênção na vida dos outros, que da nossa boca saia profecias na vida do outro, e que a gente não precise buscar lá longe, mas que aqui dentro a gente possa encontrar realmente esse Deus que a gente tanto busca e tanto ouve falar. Então esses dons que eu falei para vocês são os dons carismáticos, como eu disse, eles são divididos em dons de poder, de cura e de línguas. E eu vou comentar um pouquinho sobre eles com vocês. Como são muitos, né? O primeiro é o dom de línguas. O dom, a gente vai falar um pouquinho sobre eles melhor nos próximos encontros, tá? Eu não vim aqui fazer um seminário de vida no Espírito sobre discernimento de dons. A RCC ela faz, né, um encontro só para falar sobre o discernimento de dons. E não é esse o meu intuito aqui, é que a gente consiga falar e depois, né, nos próximos encontros, a gente também consiga entrar e conhecer melhor cada um deles. O primeiro dom é o dom de línguas. É esse que as pessoas, o louco que você nunca ouviu falar, começa a falar em línguas diferentes. Pode soar estranho para você, mas isso está na Bíblia também e eu vou trazer para vocês. Convido rapidinho a abrir a sua palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 25. Eu gosto de usar a Bíblia nas minhas pregações, né, gente? É sempre assim. Romanos, capítulo 8, versículos 25 a 27. Achou? Amém. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 25 ao 27 diz: Nós, que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Outros, sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Até aqui, palavra do Senhor.
Então, essa palavra foi muito clara sobre explicar o dom de línguas. Com gemidos inefáveis, nós não sabemos, né? Por nós não sabermos orar como convém, o Espírito age em nós a partir de gemidos inefáveis que nós não conseguimos entender. Mas não é um estado de transe. A pessoa, ela tem total domínio de si e do seu intelecto. Mas nós abrimos o nosso coração, nem mesmo nós conseguimos entender, mas nós deixamos que o Espírito Santo fale através de nós. E é importante dizer que quando a gente fala orar em línguas, nós não estamos falando na língua dos anjos. Nós estamos falando em orar com e pelo Espírito. Então não existe aquela diante do teu altar, eu quero te adorar na língua dos anjos. Eu amava essa música até eu descobri que não é a língua dos anjos. É a língua do Espírito. Então, o dom de línguas é isso. É fazer com que, através de gemidos inefáveis, sons incompreensíveis, nós possamos abrir o nosso coração para deixar o Espírito orar em nós. Amém? E ela pode ser manifestada também, além de falar em línguas, nós podemos cantar em línguas, profetizar em línguas. Esse é o dom também de línguas. O outro dom é o dom de profecia e interpretação de línguas. O dom de profecia e interpretação de línguas é a última palavra que eu vou ler com vocês, amém? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos do 3 ao 5. Você ajuda lá, amiga? 1 Coríntios, capítulo 14. Achou? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos do 3 ao 5 diz: Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aqui já quer dizer, a palavra já diz. Então, a profecia, ela vem para três coisas. Ela vem para edificar, ela vem para exortar e ela vem para consolar. Ela nunca vem para trazer medo. Ela vem para edificar, exortar e consolar. Se alguém falar para você, ou você falar para o irmão alguma coisa e você não sinta a paz no seu coração, pode dizer que não, irmão, que essa profecia é uma profecia falsa. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque pode desestabilizar totalmente a vida do irmão. Assim também você pode ser essa pessoa que desestabiliza a vida de todo mundo. Eu já passei por isso, eu tenho esse testemunho, assim, alguns acontecimentos. Um deles é que eu fui num grupo de oração e eu tenho um problema no quadril. Eu tenho 5 implantes no meu quadril. Eu não consigo ajoelhar a todo momento, eu não consigo, não é por rebeldia, é porque não dá para mim. E eu fui lá no Santíssimo, fui rezar lá no Santíssimo, já era serva líder da intercessão, e ali eu fui só fazer o meu momento. E aí vieram em mim, não pediram para rezar por mim, e começaram a colocar a mão na minha cabeça e falar que eu tinha um espírito de inferioridade. Eu falei, poxa vida, será que eu nunca pensei nisso, que eu tenho espírito de inferioridade? Será que eu sinto isso mesmo? Começou a gerar uma dúvida no meu coração, isso, porque nunca eu tinha sentido isso. Falava, essa rebeldia dessa irmã... Gente, rebeldia, eu apenas não ajoelhei, porque ela pediu para ajoelhar. Eu falei, prefiro que não. Eu não ia ficar falando por quê. Eu só falei que eu preferia que não.
O Senhor está tirando do seu coração esse espírito de inferioridade, esse espírito de rebeldia, essa revolta que você sente. Falei, isso não é para mim, não. Mas enfim, né? Como a gente às vezes filtra as coisas, naquele momento eu poderia ter repreendido aquela irmã que falou aquilo para mim. Mas eu achei melhor ir embora, mas é um problema. Eu nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei nesse grupo de oração. Então, esse é um grande perigo da gente falar coisas desnecessárias na vida do irmão, né? Ou ouvir também coisas desnecessárias da vida do outro, que não fazem sentido, revelações, profecias desnecessárias. Também recebi uma outra profecia de um conhecido meu, né, que foram rezar na casa dele lá, e falaram que tinha uma roupa roxa não era roxa, era preta, uma roupa que ganhou de um conhecido, uma roupa preta que estava dentro do guarda-roupa, e aquela roupa era amaldiçoada e precisava ser jogada fora. Aí você olha, você abre a porta do seu guarda-roupa assim, você olha, 50% é roupa preta. Aí você vai jogar todas as suas roupas pretas fora. Então a gente tem que ter discernimento daquilo que a gente fala, porque quando você vai fazer uma profecia de verdade, o Roger até comentou isso, que você faça a profecia e mande levantar a mão, porque já diminui 50% de chance de você falar qualquer coisa, qualquer asneira. Mas as coisas em vão, você fala assim, hoje eu sinto aqui, eu profetizo que durante essa semana você vai assinar um papel e que esse papel é uma decisão muito importante da sua vida. Gente, quem não assina papel durante a semana? Hoje em dia a gente assina tudo o tempo inteiro. O Senhor... Aí você fala com uma pessoa que está tentando engravidar há muitos anos. Eu sonhei com você grávida. Aí vem semana que vem, eu sonhei com você grávida. E aí a pessoa vai fazendo teste de gravidez. Aí você fala com uma pessoa que está querendo arrumar um namorado. Eu sonhei que você estava entrando vestida de noiva na igreja. Aí eu fico pensando assim, só essa pessoa sonha. Ela sonha o tempo inteiro e todo sonho Deus fala com ela e é sempre uma mensagem para uma outra pessoa. Não existe isso, irmão. Se a revelação não for se a profecia não for para te edificar, para te exortar ou para te consolar, joga ela fora. Não, ela não serve. E isso mostra o quê? Apenas falta de discernimento também do irmão ou da gente mesmo, de fazer, né, de falar besteira, asneira na vida do outro. E junto com o dom de profecias, tem o dom de interpretação de línguas. Sempre que uma pessoa, ela ora em línguas, ela reza em línguas, e pode falar na língua vernácula ou não, precisa ter alguém, né, para interpretar. Então é por isso que, é claro que existem casos que uma única pessoa ela pode falar e ao mesmo tempo interpretar, mas isso é muito raro, porque o Espírito Santo ele é inteligente, ele não usa só de uma pessoa na comunidade, ele usa de várias, e é importante isso, porque mostra também, faz com que a gente consiga tirar um pouco aquilo que é da nossa cabeça, aquilo que é do nosso próprio coração, ou aquilo que realmente vem do Espírito. Então, é importante que sempre tenha alguém para interpretar. Se não tiver ninguém para interpretar naquele momento, não quer dizer que aquela profecia, aquela revelação, ou alguma coisa que alguém confirme é falsa. Mas quer dizer que precisa de um discernimento melhor, precisa ser rezado melhor, precisa ser colocado em oração depois desses encontros, para que realmente seja discernido a mensagem de Deus através dessa palavra.
O outro dom é o discernimento dos espíritos. Esse é o dom que eu comentei sobre nós sabermos o que falar e quando falar. Quando uma pessoa ela tem discernimento no espírito, ela sabe quando é do espírito. Porque quando é do espírito, irmão, a formiga ataca e você sente o corpo inteiro coçar, você sente a taquicardia e falar o desejo de, o mais rápido possível, pegar a mão no microfone e falar aquilo que você está sentindo no seu coração. Por quê? Porque quando é do Espírito, o próprio Espírito confirma. Mas quem não tem discernimento do Espírito, é aquela pessoa que não usa também das virtudes, lá dos dons infusos que eu comentei, uma pessoa que não é prudente, ela acaba não sabendo discernir aquilo que vem do coração dela, aquilo que não vem do coração dela, aquilo que vem de Deus, ou aquilo que vem do demônio, né? Porque muitas vezes é para isso que a nossa boca é aberta, né? O outro dom é a palavra de ciência. Esse dom é um dom que permite a liberação da graça e do poder de Deus sobre uma determinada situação. Manifesta-se também com sentimentos, emoções, visualizações, pensamentos e sonhos. A palavra de ciência é uma visão espiritual além do natural. Hoje em dia, nós precisamos exercer palavra de ciência e palavra de sabedoria na vida do irmão. Eu sempre falo, eu falei para uma amiga minha, eu tenho uma amiga que tudo dela é muito difícil. Claro, eu sei que é tudo muito difícil, na minha vida também. Mas um dia eu falei para ela, eu sei que é muito difícil, mas a palavra, ela tem poder na nossa vida. Então a gente precisa, a partir do Espírito Santo, que saia da nossa boca coisas frutuosas, coisas que edificam o nosso coração e o coração do irmão. Para o meu filho, ele nem entende, mas eu falo, filho, você é muito abençoado, você foi escolhido por Deus, você é muito especial, você é bendito, você é esperado, o Senhor tem muitas coisas para realizar na sua vida, você é muito querido, você é muito simpático, e vou falando muitas coisas. Por quê? Porque da minha boca tem que falar coisas boas também sobre a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos. Então, muitas vezes as pessoas falam com vocês que vêm dentro de um encontro de oração, que frequentam a igreja, esperando que da sua boca saia palavras assim, uma palavra que conforte. Não, irmão, olha, eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo faz novas todas as coisas. O Senhor é capaz de mudar a sua própria vida. O Senhor é capaz de fazer o sobrenatural sobre você. E a gente não fala. E as pessoas estão esperando, elas estão sedentas pela nossa palavra. Então que nós saiamos aqui hoje, principalmente com esse desejo de que da nossa boca saia, que do nosso ser por completo, saia dons que a gente consiga edificar, consolar, exortar a vida dos irmãos. Que não seja palavras de amargura, pessoa amargurada, que você ouve ela falar, na hora você já sabe, meu Deus, essa pessoa é vazia, ela é triste, porque ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Porque quando você convive com uma pessoa que ela é ungida do Espírito, dá vontade de você ficar com ela o dia inteiro. Porque parece que ela vive num mundo cor-de-rosa, que tudo ao redor dela é lindo, que pode acabar o mundo, o teto desabar, nada abala aquela pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo é a rocha. Parece que aquela pessoa, você olha para ela, você vê, o filho morreu, o marido morreu, mas ela continua fazendo a pregação do Senhor. Por quê? Porque realmente o Espírito Santo habita nela. E ela vê beleza na vida ordinária. Ela vê beleza naquilo que Deus tem dado para ela todos os dias. E a nossa vida é tão triste, tão vazia, que às vezes
Num dia inteirinho, nós não conseguimos falar uma única palavra de sabedoria, de ciência sobre a nossa própria vida. Acordar e falar, hoje o meu dia vai ser muito abençoado por Deus. Numa oração de louvor, falar, Senhor, eu te louvo pela minha vida, por todas as bênçãos que o Senhor me dá, apesar de que a sua vida pode estar um caos. Mas isso é importante para que a gente consiga viver na graça, viver no Espírito. Amém? O dom de obras ou poder, né? O dom de obras é chamados a construir algo novo, edificar. E o de poder é de exercer autoridade. E os três últimos, né? Que é o dom da fé, o dom de cura e o dom de milagres. O dom da fé é aquilo que a gente não consegue explicar. Muitas coisas passam despercebidas por nós, mas através da fé você consegue dar um sentido para aquilo. Eu, trabalhando no hospital, vi muitos milagres acontecerem, muitos milagres acontecerem. Muitas pessoas que não tinham prognóstico nenhum voltarem à qualidade de vida. Porém, muitas pessoas que estavam do meu lado viam esse mesmo acontecimento de forma totalmente diferente da minha. Por quê? Porque eu exercia o dom da fé. Eu acreditava que aquilo poderia ser um milagre, mas o outro acreditava que aquilo passava despercebido, era apenas o fruto da ciência, da medicina. Então é pelo dom da fé que nós também, por isso que nós precisamos pedir o dom da fé. Senhor, dai-me o dom da fé, para que o Senhor me convença e me converta. Me convença e me converta. Quando a gente pede para o Senhor nos convencer, para o Espírito Santo nos convencer, não é porque a gente duvida, mas é porque é um ato de fé que a gente faz, de acreditar que Ele sim é capaz de nos convencer daquela situação. E o dom de cura, a própria palavra já diz, né? O dom de curar pode ser curas físicas, espirituais, psicológicas. E por último, o dom de milagres, que é uma intervenção sobrenatural e inexplicável das coisas, pois muda toda a ordem natural das coisas. Eu trouxe um pouquinho desses dons para vocês. A gente, nos próximos encontros, vai conseguir falar um pouquinho melhor sobre eles. Mas agora eu convido você a ficar de pé para que a gente possa fazer uma oração final sobre tudo isso que a gente escutou.